Turma, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Eduardo. Já vai deixando o seu like, ative o sininho, torne-se inscrito do canal e vamos que vamos. Hoje, módulo Filosofia, tá? Nós já falamos sobre Pitágoras. Hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Não se esqueça de deixar seu like, turma. Isso é muito importante para o canal. Isso é muito importante para mim, para expansão dessa ideia, para o YouTube entender que nós somos importantes aqui na plataforma, tá? Então vamos lá, turma. Sócrates. Começando pela descrição, tá? Ele nascido por volta de 470 a.C. em Atenas, Grécia. Sua importância está em ter estabelecido o método socrático de argumentação. Nós vamos falar sobre o que é esse método socrático. Seu falecimento ele foi datado por volta de 399 a.C. na mesma cidade de Atenas, na Grécia. As referências sobre Sócrates. Quando Cícero disse que Sócrates foi o primeiro que tratou a filosofia longe dos céus, ele queria dizer que, ao contrário dos pensadores antecedentes a ele, como Parmênides e Anaximandro, as preocupações de Sócrates eram aquelas da vida cotidiana, particularmente com relação a questões da melhor maneira de viver. Infelizmente, para nós não é fácil compreender o pensamento socrático, pois ele não deixou nada por escrito. Assim, para tomarmos conhecimento de suas ações e pensamentos, temos que confiar quase que inteiramente na literatura de Xenófonte e, em particular, nos primeiros escritos de Platão, que esses dois foram discípulos diretos dele. Então, além do que comentavam sobre Sócrates, esses dois discípulos de Sócrates são as únicas referências que nós temos sobre esse filósofo. E ele se autoclassificava como o impertinente da sociedade. Tá? Com efeito dos diálogos de Platão, aprendemos muito mais sobre o modo de filosofar de Sócrates do que sobre suas opiniões específicas. Sua estratégia normal era abordar uma pessoa ou um grupo de pessoas e então colocar uma questão a respeito da natureza, de um conceito, talvez uma qualidade aparentemente abstrata, como justiça ou virtude. E a partir daí ele desafiaria as respostas de seus interlocutores, até que eles ficassem inevitavelmente confusos e acabassem se contradizendo. Esse é o método socrático de filosofar. Isso seria a técnica de diálogo socrático, ou conhecido como elencos. E quais eram as motivações de Sócrates? Isso é tema de discussão acadêmica. Os diálogos nunca resultam em uma definição estabelecida dos conceitos em debate. Assim, raramente ficam claras para alguém as visões específicas que ele tinha sobre os assuntos em pauta. E, de fato, é famosa sua afirmação de que a única coisa que ele sabia, de fato, é que ele não sabia de nada. Dessa forma, diz a lenda que, quando ele soube que o oráculo de Delfos declarara que não existia ninguém mais sábio do que Sócrates, ele ficou surpreso e imediatamente tentou provar que isso era errado, que isso estava errado, que essa afirmação ela não condizia, não. E aproximando-se daqueles que pretendiam ter alguma sabedoria para questioná-los a respeito das virtudes, foi a estratégia que ele montou para tentar desmentir essa afirmação do oráculo. E por fim, a sabedoria de Sócrates, de onde é que ela vinha? Então, dentro da estratégia que ele montou para desmentir o oráculo, e por meio desses diálogos, Sócrates descobriu que tanto ele como as pessoas com quem falara eram basicamente ignorantes. Porém, o que colocava Sócrates à parte era que pelo menos ele percebia e reconhecia sua ignorância.
os demais não. Então, em certo sentido, o oráculo de Delfos estava certo. A sabedoria de Sócrates residia em seu autoconhecimento, no fato de que ele reconhecia abertamente de que não sabia de nada. E a sociedade vai intitular Sócrates como um incrédulo e corruptor juvenil. Isso porque é possível que Sócrates pensasse que o ponto da filosofia era apenas filosofar, ou o objetivo da filosofia. Em outras palavras, de que existia algo intrinsecamente valioso no ato de se envolver em discussões críticas. Na verdade, ele se descreveu como impertinente, pois passava o dia todo questionando e repreendendo os cidadãos de Atenas. No final, porém, Sócrates pagou com um alto preço por seu modo de filosofar. Talvez e inevitavelmente as autoridades atenienses se cansaram de seus questionamentos sem fim, e ele foi julgado e condenado à morte pelos crimes de corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. E ele encontrou serenidade até na hora da morte. Ele foi condenado à morte e diz a história que Sócrates implorou para que sua família e seus amigos não chorassem por sua vida, e ele encontrou a morte exatamente da maneira que poderia esperar. Ele foi obrigado a beber cicuta. Cicuta é um veneno que era utilizado nas execuções. E então, calmamente, ele envolveu-se em discussões filosóficas com seus amigos sobre a morte e a eternidade. E finalizando o vídeo, deixei um texto, um parágrafo aqui, uma frase do Sócrates, que ela se encontra no livro Apologia de Platão. E diz assim: eu sou o impertinente que Deus amarrou ao Estado, e o dia inteiro e em todos os lugares estou sempre atacando, provocando, persuadindo e repreendendo vocês. Turma, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido produtivo. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula.